Boa tarde, crianças, tudo bem? Hoje a prof vai dar aula da cozinha. Será isso mesmo? Exatamente. A prof vai ensinar e vai falar sobre a nossa receita de pão que estava lá na atividade de ciências, né? Então eu vou explicar para vocês por que tem que usar o fermento, qual que é a função do fermento, que ele é um fungo, certo? Lá na atividade falava de vários seres microscópicos, né? Dos fungos, dos vírus e das bactérias. Os vírus, a gente tá falando, ouvindo todo dia do coronavírus, né? Um vírus muito potente, muito agressivo, causou várias mortes no mundo. E os fungos, a gente vai se deter aqui aos fungos, ó. Esse aqui é um pacotinho de fungo, acredita? Isso aí, aqui dentro tem funguinhos do bem. Esses funguinhos vão fazer que o nosso pão cresça. Eles vão se alimentar do amido presente na farinha e dos açúcares que a farinha libera. E eu também vou colocar um pouquinho de açúcar para eles se alimentarem. E eles vão fazer o nosso pão crescer, tá? Então, a gente vai começar a fazer a receita. Então, vamos conferir se eu tenho todos os ingredientes. Aqui eu coloquei 4 xícaras de farinha de trigo. Eu não sei se eu vou usar toda ela, mas depois eu devolvo. Tenho 1 xícara de água. Na receita fala em temperatura ambiente. A minha tá morninha, porque os funguinhos gostam de um ambiente mais quentinho. Tenho 2 ovos, 4 colheres de sopa de açúcar, o meu envelopinho de fermento que eu já abri, meia xícara de margarina ou gordura. Eu coloquei manteiga porque a prof não tinha margarina em casa. Eu vou começar a receita colocando o açúcar, o fermento. Agora eu vou dar comida. Olha como que é o fermento. Ele é um pozinho, granuladinho. Isso aqui é funguinho. E agora tem que dar comida para esses funguinhos para eles fazerem o nosso pão crescer. Então, coloquei o açúcar, o fermento, vou colocar a gordura. No meu caso aqui a margarina, manteiga, com um pouquinho de banha, tá? Você pode colocar azeite, pode colocar a gordura que você tiver em casa. E vou colocar a xícara d'água. Depois que eu misturei todos os ingredientes, eu vou bater com uma colher de pau até misturar tudo bem misturadinho. Depois que tá bem lisinho, eu cubro com uma toalha e deixo 15 minutos descansando. Aqui vocês podem ver, depois que o pão, que aquele líquido ficou durante 15 minutos descansando, num lugarzinho quente e escuro, olha como o fermento se multiplicou. Olha como a massa parece que tem uma espuma, né? Ela tem bastante ar. Então, agora eu vou acrescentar os ovos que estavam faltando e o restante da farinha. Um pouquinho de sal, né? Porque eu não queria o pão doce. E vou colocar a farinha que estava faltando. Na minha receita, eu precisei colocar mais 1 xícara de farinha. Então, ao invés de 4, foram 5. E depois disso, eu sovei muito forte por um bom tempo, até que a massa ficasse bem lisinha. Olha que massa bonita. Bem lisinha, bem brilhante. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my eye. Agora são 20 para as 7 e olha o tamanho do nosso pão. Ele triplicou de tamanho. Isso é a ação do fermento. O fungo presente se alimenta dos açúcares da receita, produzem gás carbônico, que faz com que a massa fique cheinha de ar e o pão cresça.